Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco mais sobre o game criativo para educadores. Várias pesquisas e instituições nacionais e internacionais têm publicado diretrizes para o uso das tecnologias na educação. Promover competências relacionadas à tecnologia e computação na educação. Como também desenvolver as habilidades de pensamento computacional. Em paralelo, nós temos observado deficiência nos resultados das avaliações da aprendizagem, tanto no contexto brasileiro como também fora do país, sobretudo nas áreas da matemática, da leitura e escrita, produção textual e língua portuguesa. E as ações que pretendem, que objetivam superar essas dificuldades, têm priorizado mais a área de matemática. Então existe uma lacuna observada nas propostas, nas ações para a língua portuguesa, para superar as dificuldades desses resultados das avaliações de língua portuguesa. Também nós já sabemos que a aprendizagem baseada em jogos pode ser uma estratégia que favoreça a superação dessas dificuldades. Então é nesse sentido que nós criamos a abordagem game criativo. Essa é a nossa motivação. Nós sabemos que os jogos na educação promovem o desenvolvimento cognitivo, aumenta a criatividade, desenvolve as habilidades de pensamento computacional, promove a aprendizagem de diversos componentes, como língua portuguesa, motiva e engaja os alunos nas atividades e, consequentemente, produzem ganhos na aprendizagem. Então, a nossa ideia é que, a partir de uma produção textual, de um texto desenvolvido pelos alunos em sala de aula, a gente possa transformar isso num jogo, ou seja, no seu próprio jogo. Então, o game design como oportunidade para trabalhar pensamento computacional e produção textual. Esse é o nosso objetivo. Nós temos um desafio, aliás, dois desafios, grandes desafios. Primeiro, motivar os alunos para a escrita, uma escrita com um propósito determinado, que é o registro e a idealização do seu jogo, e trabalhar as habilidades de pensamento computacional durante todo esse processo. Então, o objetivo da abordagem é promover o desenvolvimento do pensamento computacional e das habilidades de leitura e escrita dos alunos a partir de uma produção textual que especifica o game design do seu próprio jogo. Bom, como contribuição, nós temos o desenvolvimento das habilidades de pensamento computacional, das habilidades de produção textual e um conhecimento de uma área nova, que é o desenvolvimento de jogos. Mas como é que nós vamos fazer isso? O game criativo possui, além de materiais de apoio e outras características, possui um processo bem definido que nós vamos seguir durante todo esse curso. Então, o curso ele vai apresentar cada etapa do processo game criativo. Aqui, em linhas gerais, eu vou mostrar para você como é que quais são as atividades que nós vamos fazer, que você vai fazer com seus alunos. Então, o game criativo, nessa visão geral, ele começa com a atividade de apresentar a proposta, o game criativo e capacitar os professores, que é o que nós estamos fazendo agora. Nós criamos esse curso justamente para dar conta dessas duas atividades, apresentar o game criativo para você e capacitá-lo sobre a abordagem, sobre os assuntos que estão relacionados à abordagem. Nós temos para isso um material de apoio chamado Guia do Professor para orientar também durante as atividades. O professor, em seguida, ele planeja as atividades, a aplicação do game criativo com os seus alunos. Esse planejamento, essa aplicação do game criativo pode ser, e a gente orienta que seja integrado ao planejamento das suas aulas, mas também pode ser como atividade de extensão, uma atividade no contraturno, por exemplo. Tá? E antes da gente aplicar realmente o game criativo com os alunos efetivamente, a gente aplica, vocês vão aplicar uma atividade chamada pré-teste para a gente
tirar uma fotografia, vamos dizer assim, né, traçar um diagnóstico aqui das habilidades de pensamento computacional dos alunos, aquilo que eles já trazem antes de usar a abordagem. Aí nós vamos aplicar a abordagem com os alunos e depois realiza um pós-teste, que esse pós-teste também é um questionário que vai verificar as habilidades de pensamento computacional dos alunos após o uso da abordagem. Para a gente fazer um comparativo antes e após o uso da abordagem para ver se a abordagem favoreceu o desenvolvimento do pensamento computacional dos seus alunos, né? A gente vai aplicar também alguns questionários avaliativos para saber a opinião dos alunos a respeito do uso, né, da abordagem. Vamos analisar os resultados e vamos fazer publicações desses resultados. Bom, esse pré-teste, né, ele é baseado em questões do Bebras. Bebras é uma espécie de competição, né, internacional, né, de pensamento computacional. Então, eu vou mostrar para vocês com detalhe, né, quais são essas avaliações, onde é que vocês têm acesso, né, a essas questões. E nós vamos montar esse pré-teste baseado nas classificações, né, por faixa etária e por nível de dificuldade do Bebras. O Bebras é como se fosse uma Olimpíada de Matemática, né, no nosso contexto aqui no Brasil, mas para o contexto de pensamento computacional. A gente aplica, depois que elabora esse questionário, depois analisa os resultados. E se a gente for abrir, né, aquela caixinha lá de aplicar a abordagem game criativa, a gente vai ver dentro essas outras atividades, que eu vou passar aqui em linhas gerais, né? Durante esse curso, nós vamos passar por e vamos detalhar cada atividade, cada caixinha desse processo. Então, com os alunos, como é que nós vamos fazer, né? Então, a primeira atividade é apresentar a proposta de trabalho para os alunos, apresentar os guias, os materiais de apoio, dizer que eles vão, né, produzir um texto, eles vão produzir um jogo, e vão concretizar esse jogo, vão aprender, né, como é o processo de desenvolvimento de um jogo, e aí tentar motivá-los para as atividades, né? Certamente vai dar certo, os alunos geralmente se motivam quando a gente apresenta essa atividade. Depois, os alunos começam na etapa de idealização do jogo, onde eles vão idealizar, né, o jogo. Qual é o meu jogo? Onde é que ele se passa? Eu vou trabalhar com um jogo de quê? Né? Tem personagem? Não tem? Qual é o objetivo do jogo? Nesse momento você vai definir se a atividade vai ser em dupla, em grupo ou individual. Fica a critério do professor, junto com os alunos. Aí a gente inicia a etapa de produção do game design do jogo, ou seja, a produção textual. Tá? E aqui você vai dedicar algumas aulas para orientar nessa escrita, e aqui você vai falar sobre os tipos de texto descritivo, texto narrativo. O aluno vai escrever a narrativa do jogo, a história do jogo, descrever os personagens. Então aqui é toda a produção textual, tá? Que será analisada por você, professor, dentro das suas estratégias, para verificar se a produção está correta, se foi aplicado às normas da língua portuguesa. Então, toda aquela parte de avaliação e análise do texto produzido pelos alunos. Inclusive, também verificando os aspectos, né, relacionados ao game design, se todos os elementos estão ali descritos, estão presentes no texto. Em seguida, os alunos vão partir para a escolha dos elementos, né, visuais, dos gráficos, dos cenários, dos personagens. Ou eles vão produzir, né, através de desenhos, ou eles vão selecionar num banco de imagens, num banco de objetos, né, esses principais elementos do jogo, chamado catálogo de objetos. Né? Então ele produz ou ele pega isso e pode usar diversos elementos, tá? E aí ele constitui o seu catálogo de objetos. E aí, nessa nova versão do game criativo, né, a gente traz, né, a prototipagem do jogo como uma atividade antes do desenvolvimento do jogo, onde ele vai usar a prototipagem em papel, por exemplo, né, para simular, né, o ambiente do jogo, simular o funcionamento, as regras, os elementos. Tudo isso consultando, claro, o texto que ele produziu. Tá? Então tem que estar sempre coerente, sempre esse olhar, né? O texto e a produção. Feito esse protótipo, nós temos duas alternativas
de desenvolvimento do jogo. Partir para o desenvolvimento de um jogo digital ou um jogo desplugado. Então aí é um momento onde você, professor, vai decidir se a escola oferece infraestrutura, se você tem conhecimento e os alunos têm a disponibilidade, né, de participar de uma formação em uma linguagem de programação adequada para a faixa etária, né, de jogos, aí você parte para o desenvolvimento de um jogo digital. Claro que vai precisar desse apoio, né, desse conhecimento. Se não, a gente pode concretizar a ideia do jogo do aluno através de atividades desplugadas. Então a gente usa os conceitos da computação, mas sem usar computador. Né? Então a gente vai aprimorar, vamos dizer assim, esse protótipo numa maquete ou num jogo, né? Que a gente consiga materializar usando elementos reciclados, usando elementos que possam ser construídos pelos próprios alunos, não usando o computador. Né? Então nós temos o caminho da produção de um jogo digital usando uma linguagem de programação, tá? Ou a concretização do jogo em um protótipo mais elaborado, que a gente vai conseguir simular todo o jogo, jogar sem precisar de uma ferramenta computacional para desenvolver. Feito isso, a gente vai testar o jogo para saber se está tudo direitinho, funcionando, coerente, né? E vai socializar. Essa socialização vai permitir que os alunos possam experimentar os jogos dos colegas, né? E aí você vai planejar dentro das atividades, uma amostra cultural ou na própria sala de aula. Então, é um momento muito rico de socialização, né, dos jogos produzidos pelos alunos. Tá? Então, essas são as principais etapas da aplicação da abordagem game criativo. Depois a gente aplica o pós-teste, da mesma forma que foi feito o pré-teste, para comparar os resultados. E aqui, em linhas gerais, né, é o processo de avaliação. Você vai ter como avaliar, né, os aspectos relacionados à evolução da escrita, porque você tem os textos, as versões dos textos que foram produzidos, né? À medida que você vai orientando os alunos, eles vão corrigindo, vão aprimorando o texto naquela etapa de produção textual. Então você vai ter, né, elementos, né, os textos para você avaliar a evolução da escrita do aluno. Nós vamos ter também os jogos produzidos para a gente verificar, né, a coerência com o game design, os elementos do jogo, as regras do jogo, se está tudo funcionando, se o jogo realmente está ali, foi concretizado e está funcionando e deu certo. Tá? A gente tem o próprio jogo para avaliar. E a gente tem, né, o questionário que vai verificar, né, o desenvolvimento das habilidades de pensamento computacional. Durante a etapa do processo de desenvolvimento dos jogos, também é possível observar, né, as principais habilidades que os alunos estão desenvolvendo em relação ao pensamento computacional também. E aí nós vamos aplicar alguns questionários avaliativos, entrevistas, enfim. No campo da avaliação, nós temos diversos elementos para colher resultados e analisar, né, e colher os resultados e publicar isso, quem sabe aí em alguma revista, em algum evento. Né? Então esse é o resultado do trabalho avaliado. Bom, mas como é que eu faço, onde é que eu aplico e quando eu posso aplicar, né, usar a abordagem game criativa com meus alunos? Bom, público-alvo você vai definir, né? Se você é do ensino fundamental, do ensino médio, da educação superior, é possível aplicar, tá? A gente adapta as atividades, né, para cada público-alvo desse. Como eu falei, pode ser integrado ao planejamento das suas aulas ou numa atividade de contraturno. Tá? No ensino superior, né, a gente vê o game criativo como uma possibilidade, né, de capacitação dos futuros professores, que possam utilizar com seus alunos nas salas de aula, né, mais na frente. O importante é que os alunos vivenciarão a experiência de produzir o seu jogo através da produção textual mediada por você em sala de aula. Tá? E aí, só relembrando, né, que o game criativo ele motiva, né, para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, ele possibilita a aprendizagem de uma nova área, que é a construção de jogos, o desenvolvimento das habilidades de pensamento computacional,
ele tem o jogo como um produto final, que é socializado, integrado, né, à turma, e é uma etapa pioneira, né, é um projeto pioneiro, use uma abordagem inovadora e pioneira que nós estamos disponibilizando para você. Tá? Como eu falei também, nós temos diversos materiais de apoio, os guias de professor e aluno, vídeos, exemplos, atividades, templates, a própria plataforma e uma equipe de suporte que vai tirar suas dúvidas e dar todo o apoio necessário durante o nosso curso. Tá? Então, eu espero que eu tenha conseguido, né, mostrar assim, o que é a dimensão do game criativo e nas próximas aulas, nos nossos próximos encontros, vocês vão passar por todas aquelas etapas do processo game criativo e no final você vai conseguir desenvolver o seu jogo como se fosse o seu aluno e vai participar dessa experiência para poder aplicar, quem sabe, aí com os seus alunos brevemente. Nós torcemos para isso. Um abraço e até a nossa próxima aula.